Bom dia a todos. Iniciamos neste momento mais uma reunião doutrinária pública pelos meios virtuais. Em nome do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes de Santo André, sejam todos vocês muito bem-vindos e acolhidos em nome de Jesus. Antes de realizarmos a tarefa da manhã, desse domingo, vamos, como de hábito temos, um hábito saudável, vamos iniciar pedindo a proteção e o amparo de Jesus e dos bons amigos por intermédio da prece. Querido Jesus, ao mesmo tempo em que louvamos o vosso nome, os vossos ensinamentos e a vossa condição de modelo e guia de todos nós, aproveitamos para dizer da nossa imensa gratidão por esta oportunidade bendita. Abençoa o nosso esforço, amigo querido. Trazemos conosco o objetivo, o propósito de ampliar os nossos conhecimentos com o objetivo principal de podermos extrair do conteúdo os valores morais para deles nos utilizarmos no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, palavras e ações. Abençoa-nos e abençoa a equipe espiritual que, em vosso nome, a todos nós abençoa, ampara, auxilia, socorre em vosso nome, igualmente nos protege. Muito obrigado, Jesus querido. Permaneça ao nosso lado. Que assim seja. Muito bem. Como vocês já devem estar cientes, todos os domingos, os temas das nossas palestras doutrinárias acompanham o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Na manhã de hoje estaremos falando sobre o capítulo que ele designou, deu o nome de Viver pela Fé. E começaremos a fazer as nossas reflexões em torno do pensamento do nosso querido Emmanuel para esse assunto. E começamos abordando que apesar de sermos heterogêneos entre nós, evidentemente pelo fato de termos a nossa individualidade, sermos indivíduos, há contudo algo que nos aproxima, que é comum a todos nós. Todos nós somos espíritos criados pela bondade, pelo amor e pela vontade de Deus. E dele ganhamos o direito à vida, esse presente maravilhoso que é a vida. E é um presente realmente muito grandioso, porque além da vida que ele nos proporcionou, ele também agrega a esta vida a característica dela ser imortal. Então, todos nós somos seres, somos espíritos criados por Deus, nosso Pai, e portadores da imortalidade. E essa vida, quando ele nos criou, além da característica da imortalidade, ela agrega ainda duas características adicionais. Vou chamar de característica 1 só para facilitar a nossa conversa, característica 1 e, evidentemente, característica 2. A característica 1 que nós atribuímos à vida que Deus nos deu é a de que nós estamos, quando criado, frequentamos dois estados diferentes. O estado de inocência, ou seja, sem consciência do bem e do mal, não temos nenhum conhecimento a respeito do que é o bem e do que é o mal, e, portanto, estamos impedidos de poder diferenciar, de distinguir, de discernir entre o bem e o mal, pelo simples fato dessa
que o Dr. Bezerra chama de estado de inocência, de ingenuidade, falta de malícia. Na realidade, a incapacidade de diferenciar entre o certo e o errado é que nos afasta do item moral. Então, a moral é a capacidade de definir entre o bem e o mal. Como nós estamos num estado de inocência, incapazes disso, então nós não temos essa preparação inicial para a moral. E existe outro estado, é o estado que se chama estado de ignorância, ou seja, nenhum conhecimento nós possuímos, não possuímos nenhum conhecimento. E esses dois estados, então, estado de inocência, sem capacidade de distinguir entre o bem e o mal, e estado de ignorância, onde não temos conhecimento absolutamente de nada, nenhuma informação. E aí vamos para a característica 2. A característica 2 é assim, uma predestinação. É algo para o qual nós estamos fadados. É o nosso destino, que é a angelitude. Então, criados na ignorância e na inocência, na incapacidade de discernir o bem e o mal, mas chegaremos à angelitude. E qual é a definição que podemos dar sobre angelitude? Então, a definição que podemos encontrar é a seguinte: a angelitude é quando nós estivermos transformado nosso estado de inocência, transformado pela conquista das virtudes universais. E o estado de ignorância, não sabemos nada, não temos nenhum conhecimento, nós já tivermos transformado no conhecimento igualmente universal. Então, a angelitude é quando a virtude, a capacidade de distinguir o bem e o mal, a moral, estiver no seu máximo valor universal, e também o intelecto, o conhecimento. Então está aí o que é a angelitude, né? É transformar o estado inicial de ignorância e inocência no estado universal de conhecimento e de valores morais. É por isso que é recomendado em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, onde ele diz: Espíritas, amai-vos. Esta é a primeira recomendação. E a segunda, instruí-vos, que são exatamente as duas asas que constroem a nossa angelitude, a transformação do estado de ignorância no conhecimento universal e a transformação do estado de inocência em virtude universal. Então essa é a nossa jornada, se nós podemos assim dizer. Nós saímos do zero, de nenhum conhecimento, nenhuma capacidade de bem e do mal, e chegaremos à angelitude. Essa é a jornada que nós teremos que realizar. Por isso da imortalidade, temos todo esse período. Então, para nós espírita, fica talvez mais simples responder qual é então o objetivo da vida. Onde muitos filósofos e pensadores de todas as procedências e todas as escolas buscam entender qual é o objetivo da vida, nós agora já podemos então afirmar com bastante categoria. E vamos pegar o que Leon Denis afirma no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim a definição de qual é o nosso objetivo. A razão de ser da vida, o nosso objetivo de vida, o nosso objetivo existencial, não é a felicidade, não é a busca pelo prazer terrestre, como muitos erradamente creem. Mas o nosso objetivo existencial, nosso objetivo de vida é o aperfeiçoamento moral e intelectual de cada um de nós. Esse é o nosso principal objetivo. É por isso que passamos pelo educandário da vida. A vida, então, passa a nos fornecer o direito a frequentarmos
as escolas, onde nós iremos aprimorar-nos moral e intelectualmente. São as duas asas da nossa angelitude. Só que, para facilitar, novamente, a explicação, a compreensão, vou dividir em duas fases. A primeira fase, a fase número 1, é quando saímos desse desconhecimento absoluto, moral, intelectual, e vamos iniciar a fase do desenvolvimento dos instintos e a base da nossa inteligência. É quando nós vamos frequentar a escola, matriculado no banco dos seres unicelulares, do reino vegetal e do reino animal, onde vamos ali trabalhar os pródromos da nossa inteligência e também o instinto. Uma vez terminada essa primeira fase, já adquirimos o que é necessário, então somos promovidos à fase 2. E na fase 2, nós vamos então pegar o instinto que nós desenvolvemos na fase número 1 e transformá-la em sentimento. Só que dessa vez, vamos aplicar a todos os nossos atos, todas as nossas ações, nosso comportamento, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Seremos livres para então decidirmos de que forma, como e quando vamos trabalhar ou agir daquela forma. Na fase 2, novamente eu vou subdividir essa etapa do aprendizado na fase 2, que é o reino de nós, humanos, quando trabalhamos com o livre-arbítrio na busca desse aperfeiçoamento, da angelitude. Nós também vamos dividir essa etapa em 2 ciclos. Então, no ciclo primeiro, no ciclo A, é o ciclo que transcorre no plano físico. É quando nós, então, encarnamos e para colocar em prática tudo quanto nós planejamos, nós preparamos, nós investimos no nosso desenvolvimento enquanto estávamos no plano espiritual antes de reencarnar. É quando nós vamos colocar em prova tudo quanto nós treinamos e estudamos e planejamos no ciclo 2, que seria o ciclo do plano espiritual. E o ciclo no plano espiritual é quando nós retornamos, depois da encarnação, da fase número 1, nós retornamos ao plano espiritual. E, sucintamente, que é bem rápido a nossa passagem por essas explicações, só para comunizar realmente conhecimento entre todos nós, quando retornamos ao plano espiritual, tem sim alguns grandes objetivos. O principal dele é fazer a avaliação dos resultados que nós obtivemos quando da vivência no plano físico. Então, é chegado o momento de nós fazermos uma avaliação dos resultados, daquilo que fizemos, daquilo que deixamos por fazer, e principalmente daquilo que nós poderíamos ter feito e nós não fizemos. E vamos, então, um objetivo claro dessa avaliação é de descobrir as causas, tanto as conscientes como as inconscientes, das razões pelas quais nós agimos daquela forma ou as razões pelas quais nós nos omitimos, deixamos de fazer. E é um ciclo muito interessante, eu gostaria só de mencionar, porque utilizaremos ele um pouco mais na frente, a explicação que o espírito Victor Hugo dá em o livro Párias em Redenção, e também mais tarde confirmada pelo espírito Otília Gonçalves em o livro Além da Morte. Ambas as obras psicografadas pelo nosso Divaldo Pereira Franco. Dizem os 2 autores espirituais que, chegado no momento da reavaliação do que fizemos pela passagem na Terra, iremos ver como se fosse num cinema 2 telas, onde em uma delas estará sendo projetado as nossas ações, como nós a fizemos, e na tela exatamente ao lado está sendo projetado como nós poderíamos
ou como nós deveríamos ter feito. Então, ao tempo que você vê como você fez, você vê como você poderia ter feito. Daí, então, vem a avaliação que nós próprios fazemos, nossa própria consciência vai fazer a respeito desse momento. Sempre muito interessante. A propósito disso, existe um filme, é uma comédia romântica, claro, com a visão hollywoodiana, né, a respeito desse cinematógrafo aí que mostra essas imagens, em um filme estrelado pela Meryl Streep, intitulado Um Visto para o Céu, é de 1991, provavelmente deve encontrar em algum local aí. É divertido, claro, não guarda nenhuma assim, seriedade em relação ao que é descrito pelos esses dois autores espirituais. Esses sim, os livros, vale bastante a pena lê-los. Párias em Redenção e Além da Morte da Otília Gonçalves. Uma vez passado por esse momento, é crucial e importante, nós vamos então descobrir as causas porque agimos daquela forma, porque deixamos de agir, porque nos omitimos. E aí passamos então o período onde vamos fazer as reflexões sobre os resultados, onde nós estaremos observando a nossa real participação, sem a necessidade de culpar A ou B, ou de lançar a culpa sobre ele, mas sim mostrando qual é a nossa parte naquela forma que nós tivemos de agir, de pensar, etc. Uma vez estabelecidas as causas, nós passamos então a investir o tempo na espiritualidade para treinar, reforçar o aprendizado, reforçar o conhecimento, para nos preparando para mais tarde planejar e preparar a nossa nova reencarnação. Então voltamos, depois voltaremos à Terra e já com uma nova forma de ver e vamos lutar novamente para colocar em prova tudo quanto desenvolvemos e aprendemos. Bem rápido essa passagem e relembrando, o ponto primordial nosso é de que o foco, o objetivo da nossa vida é o desenvolvimento moral e intelectual. E vamos fechar um pouco o foco em cima do desenvolvimento moral, porque ele sempre é o mais difícil de se obter. O desenvolvimento intelectual, a própria sociedade nos coloca diante dessa necessidade, então nós temos maior facilidade, temos maiores exemplos, maior estímulo para desenvolver a parte intelectual e sempre um pouco menos o estímulo para desenvolver a parte moral. E é exatamente para nos ajudar no estímulo a desenvolver as questões morais, que seria a aquisição, lembrando a aquisição da virtude universal, das virtudes universais, que existem as religiões. Na palavra de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz o seguinte: a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas as nossas conquistas, em razão de constituir, de formar o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então veja o capítulo da religião, como realmente ela é de fundamental importância a nos auxiliar nisso que ele chama de movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Evidentemente, fechando ainda um pouco mais a nossa abrangência, nós vamos abordar o cristianismo, pelo fato de sermos cristãos. E a luz que ilumina os nossos caminhos, para nós cristãos, é o Evangelho de Jesus. Mas como o próprio Jesus já havia previsto, o seu Evangelho, os seus ensinamentos, seria, com o passar do tempo, sofreria adulterações e interpretações equivocadas. E exatamente foi o que acabou acontecendo, onde o foco já deixou de ser, nos ensinamentos de Jesus, a transformação moral da criatura e passou a ser interpretada pelas religiões como um movimento de salvação da criatura.
Então, é como se Jesus viesse para salvar as criaturas. Ele não tem o objetivo de salvar as criaturas, mas de fornecer os conhecimentos, as ferramentas, os instrumentos para que nós próprios, utilizando-se disso, possamos nos salvar, né? Buscar, então, a nossa redenção, um comportamento moral diferente. Mas a igreja dominante da época optou pela salvação. E o que é a salvação na interpretação dessas religiões? Tanto para o catolicismo como para o protestantismo, as duas grandes correntes do cristianismo, salvação é ir para o céu após a morte e é obter a felicidade eterna, escapando do inferno. Esse é o conceito que abrange as duas grandes religiões, as duas correntes religiosas, tanto o catolicismo como o protestantismo. De uma forma assim bem focada, né? De uma forma bem assim abrangente. E o que é, como que se obtém a salvação no catolicismo? Porque apesar do conceito ser o mesmo, a maneira de se salvar, a forma, ela é distinta no catolicismo e no protestantismo. Para o catolicismo, a salvação você obtém agindo de acordo com as leis morais, as leis que Jesus nos ensinou. E agora vem o apêndice, o que eles acrescentaram. Além de viver as leis morais, de agir como as leis morais, também é praticar fielmente os rituais cerimoniais e sacramentos. Os sacramentos são o batismo, crisma, confissão, penitência, eucaristia, matrimônio e a unção dos enfermos, a extrema unção. Então, para se obter a salvação, fugir do inferno, ir para o paraíso, para o pensamento católico, é você agir com moral e também cumprir fielmente os sacramentos. Estas práticas sacramentais, a prática do sacramento e esses rituais foram acrescidos aos ensinamentos de Jesus a partir do século IV, quando a filosofia patrística, que são os pais da Igreja Católica, acabaram compondo a necessidade dos sacramentos e também dos rituais e cerimoniais. Não vamos tentar entender as razões, só vamos citar que foi a filosofia patrística que começou a partir do século IV fazer essa modificação da interpretação de como se obter a salvação. E é fundamental nós entendermos isso, porque para essa forma de pensar não basta ser bom. Além de ser bom, que é viver, agir de acordo com as leis morais de Deus e de Jesus, há que se cumprir o sacramento sob orientação da Igreja. Equivale dizer que o catolicismo coloca no mesmo nível os ensinamentos imortais de Jesus, coloca no mesmo nível do que os rituais. Porque você pode agir no bem, mas se você não cumprir fielmente o sacramento, você não conseguirá, então, a sua salvação. Se nós pudéssemos resumir o que preconiza, então, a Igreja Católica, seria fora da igreja, não há salvação. Já para o protestantismo, a salvação é crer em Jesus, crer que a sua crucificação foi o pagamento dos nossos pecados. Seria o viver pela fé, que é exatamente o título que o Emmanuel dá para o capítulo, né? E a salvação exclusiva pela fé, independente das ações boas ou más, coloca um pouco, nos constrange um pouco, né? Porque eu posso crer em Deus, mas não ser uma boa pessoa. E mesmo assim eu obterei a salvação. Ou por outro lado, né? Tenho algumas dúvidas em relação à fé, mas ajo de forma correta. Então, dessa forma, não estaria conseguindo obter a salvação.
Nós vamos tentar colocar na balança entre essas duas correntes, né? A corrente da salvação entre o catolicismo e o protestantismo. Como é que nós podemos analisar? Vamos consultar a base, vamos consultar Jesus. E Jesus está lá em Mateus, capítulo 25, versículos 30 até o 45. Ele nos dá o roteiro para nós conquistarmos o reino de Deus. Ele dá o gabarito, ele deixa tudo prontinho para nós. E ele vai dizer lá em Mateus capítulo 25, de uma forma bem resumida, depois podem consultar, é só memorar, 25, 30, 45. Então, esse é o capítulo 25, 30, 45. Então, Jesus, o Senhor, quando voltar para a avaliação, durante o processo de avaliação, ele separará os justos e os ímpios, os não justos, aqueles que não agiram de acordo com a bondade. Então dirá o Senhor ao que ele considera os justos: Vinde benditos de meu Pai, participai do reino que vos está preparado desde a constituição do mundo, pois tive fome. Agora ele vai explicar o que foi que eles fizeram. Primeiro ele explica que eles herdaram o reino de Deus. Agora ele vem explicar o porquê que eles estão ganhando o reino de Deus. Porque tive fome e destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estava preso, estava doente e viestes me ver. E segue. Os justos não vão entender, mas nunca fizemos isso para você. E aí o Senhor vai explicar. De fato, vocês nunca fizeram para mim isso. Mas quando vocês fizeram para os meus pequeninos irmãos, foi para mim que o fizeste. E depois tem o oposto. Ele vai dizer para aqueles que não fizeram nada disso. Vocês não fizeram isso? Não deram de comer para quem tinha fome, não deu de beber para quem tinha sede, assim por diante. Vocês não merecem, então, o reino de Deus. Se nós fizéssemos uma análise disso que Jesus coloca, uma análise do ponto de vista espírita, então nós poderíamos fazer a seguinte reflexão, ter o seguinte pensamento: dar fome a quem tem, dar alimento para quem tem fome, bebida a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar um doente, né? Amparar, ajudá-lo. Qual é o sentimento? Qual é a qualidade que está diretamente vinculada às ações praticadas pelo justo? Lembrando que eles praticaram o que? Alimentaram quem estava com fome, etc. Qual é o sentimento? Qual é a qualidade? Qual é o predicado? Qual é a virtude que está envolvida nessa ação? Não é amizade, não é tolerância, nem mesmo justiça. A única virtude que se encaixa em todas essas alternativas, você pode visitar alguém porque você é amigo, mas é a prática de todas elas, é a caridade. Então a caridade é a virtude, é o sentimento, é a qualidade que está presidindo a ação daqueles que fizeram o que os justos fizeram. Caridade. Mas podemos seguir nas nossas análises e fazermos a seguinte reflexão. Além da caridade, que fator adicional será considerado no nosso processo de avaliação espiritual? Que Jesus citou no Mateus 25, 30, 45. Um é caridade. Mas qual é o fator adicional que nós devemos considerar? Não é religião, não é nacionalidade, não é a condição sócio, não é a condição econômica, ou mesmo a capacidade intelectual. Nenhuma dessas. Então qual é? Nenhum outro fator, além da caridade. Somente a caridade é que dá nome ao justo. A conclusão que nós chegamos, analisando os ensinamentos de Jesus do ponto de vista espírita, sem nenhum dogma,
é a seguinte: a conclusão que nós chegamos é que, ao analisar as palavras de Jesus, é a de que o grande, o inestimável, o único valor que conta é a caridade. Daí a máxima do Espiritismo ser: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade possui muitas definições. Se nós formos buscar o entendimento de cada um de nós, cada um vai dar uma noção de caridade. E muito preocupado com essa incerteza, com essa indefinição, devido às opiniões heterogêneas entre as pessoas para conceituar o que é caridade, Kardec houve por bem fazer essa pergunta aos benfeitores da humanidade, os benfeitores espirituais da humanidade. Na questão 886, ele faz a seguinte indagação: como Jesus entendia o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os bons espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas sofridas. Esse é o entendimento de Jesus sobre o que é caridade. Caridade é muito mais do que filantropia, ou beneficência, ou benemerência, ou assistência social. É muito mais do que isso. Não que haja algum demérito na filantropia, na assistência social, na beneficência. Não. Ao contrário. Porque aquele que pratica a filantropia, a beneficência, o amparo social, já traz com ele, de maneira embrionária, em desenvolvimento, o conceito de caridade como Jesus entendia. Porque ao agirmos de maneira filantrópica, benemérita ou com assistência social, nós demonstramos para nós próprios que nós não estamos nem somos indiferentes ao sofrimento do nosso próximo. Filantropia, benemerência, assistência social, realizadas com o nosso coração. Essas três, elas são irmãs trigêmeas. E elas são fiéis servidoras e fiéis auxiliadoras da caridade, como entendia Jesus. Porque, como eu afirmei, repetindo, é sinal de que nós já não estamos indiferentes às necessidades dos sofredores. Autores espirituais existem que conceituam essa parte da assistência social, filantropia, benemerência, como uma caridade material. E existe também a caridade espiritual, que seria aquela que nós realizamos quando socorremos alguém que não tem necessidade de nenhum amparo material. Quando nós socorremos alguém que está enfrentando uma depressão, nós consolamos alguém que está encontrando alguma dificuldade, principalmente nos dias atuais, nós estamos agindo com uma caridade espiritual. Mas eu gostaria de chamar bastante atenção exatamente para esse fato. Quando nós amparamos alguém dando alguma coisa, materialmente, nós estamos ajudando muitas vezes alguém que nós não conhecemos. Quando nós consolamos alguém, quando nós ajudamos a curar as feridas morais de alguém, seja nas tarefas de uma casa espírita, como por exemplo, o atendimento fraterno, ou quando nós socorremos os espíritos que em grande sofrimento buscam um amparo nas reuniões mediúnicas,
O que nós estamos fazendo ali, no conceito de alguns autores, é de que nós estamos praticando a caridade material para um e espiritual para outros. Mas nós não devemos nos equivocar. A caridade, de acordo com o entendimento de Jesus, é benevolência. Agora é que vem o probleminha. Para com todos. Não somente para o nosso amigo, para o nosso parente, que está enfrentando alguma dificuldade, ou para um estranho que nós não conhecemos. É para com todos. Não existe diferença. Não é somente para os sofredores que nós devemos dirigir a caridade como entendia Jesus. De novo, não há da minha parte nenhuma crítica para a prática da caridade material ou essa caridade espiritual para aquele que sofre e que ou nos é estranho ou que seja algum afeto do nosso coração. Não há demérito nisso. Nós estamos num processo, é um processo evolutivo, por isso que falamos que temos a imortalidade, né? Nós temos a eternidade para desenvolver essas qualidades, esses predicados, essas virtudes. A da caridade começa exatamente nesses pródromos, que é a beneficência, assistência social. E depois nós vamos ampliando a nossa atuação. Mas começa exatamente por aí, não é só para os sofredores. A Joana de Angelis publicou em fevereiro de 1981, e já lá se vão 40 anos desde que ela publicou esta mensagem, que foi publicada na revista Presença Espírita. A Joana colocou os grandes desafios que nós enfrentamos para colocar em prática essa caridade conforme Jesus entende. Então ela diz o seguinte nessa mensagem, que a caridade, assim como qualquer outra qualidade, a inteligência, por exemplo, a paciência, a humildade, essas virtudes, todas elas, nós não trazemos elas prontas dentro de nós. Nós temos que desenvolvê-las, nós temos que construí-la, e ela diz, pelo esforço pessoal. Nós é que temos que desenvolvê-la. Porque nós não temos. E evidentemente nós vamos começar sempre nos degraus inferiores para chegar mais tarde no desenvolvimento de qualquer virtude, já no seu valor universal. E ela segue dizendo o seguinte, de uma outra característica da caridade como a que Jesus entende. A caridade, ela se fortalece com o sacrifício de quem se dedica a praticá-la, mostrando que ela se fortalece quando nós a praticamos, não somente com aqueles que têm o nosso afeto ou que são por nós totalmente desconhecidos. É aquela caridade que vai demandar sacrifício para praticar. Terceiro, a caridade mais se agiganta quanto mais difícil é a condição em volta dela, da situação que existe em torno dela, para colocá-la em prática. Então, quanto mais difícil ela é, mais ela se agiganta dentro de nós. A conclusão que a própria Joana chega nessa mensagem é que a caridade se desenvolve por meio de uma revolução íntima de superação pessoal. Não é simples. Sempre vai exigir uma grande demanda da nossa parte para poder desenvolver esse valor. E aí a Joana vem alinhavando estas situações difíceis que ela fala, a situação em torno da prática da caridade que vai fazer com que ela seja gigante
e vai mostrar também quais são os sacrifícios impostos àquele que quer desenvolver a caridade. Ela vai falar dos muitos desafios para a prática da caridade, conforme Jesus entendia. Então ela vai dizer assim, ela vai citar uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Qual é a situação difícil com a qual nós temos resistência ou dificuldade para praticar a caridade? Imagine-se diante de uma pessoa que você conhece, familiar normalmente, filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, em que ele é rebelde, revoltado, desobediente. Então a Joana diz que o rebelde provoca em nós, que sofremos as consequências da sua rebeldia, provoca uma reação idêntica de agressividade. Essa é a dificuldade em torno da situação que alguém, afeto do nosso coração, nos provoca quando ele é rebelde. E ela vem dizer, mas qual é o desafio para nós desenvolvermos a caridade diante da pessoa que tem esse padrão de comportamento, esse rebelde? Por que Deus colocou essa criatura na nossa trajetória evolutiva? Qual é o desafio? O que devemos fazer com a pessoa que é rebelde? Pessoa querida do nosso coração, ela vai dizer, é auxiliá-lo com paciência até conquistá-lo para o equilíbrio, vai constituir uma importante caridade. Lembre-se, benevolência para com todos, inclusive para com o rebelde que está dentro da nossa casa. Vai colocar uma segunda situação, ela coloca várias, vou citar algumas poucas. Diante de alguém, afeto do nosso coração, que está ao nosso lado e que tem o comportamento da ingratidão. Então ela diz, essa é a grande dificuldade. O ingrato, naturalmente, ele inspira, naturalmente, desprezo e até mesmo indiferença. Mas se nós queremos desenvolver a caridade, como Jesus a mencionou, nós temos que nos sacrificar e buscar superar esse natural desprezo e indiferença. E devemos fazer o quê com a criatura que tem esse comportamento? Prosseguir ajudando-o, apesar das dificuldades no relacionamento. Representa elevada caridade. E ela vai falar de novo, quem te ofendeu, por qualquer razão, legítima, justa ou injusta, provoca um natural afastamento de todos nós. É natural isso. Nós temos que buscar dentro dessa dificuldade superar e nos esforçarmos para a prática da caridade, conforme Jesus entendia. E qual é o desafio? É insistir na ação cordial. Cordial vem de cordes, de coração. Aplicar o nosso sentimento com o esquecimento do mal, da ofensa que sofremos, constitui verdadeira caridade. E de longe agora mais difícil, em que nós vivemos isso continuamente. A grande dificuldade, quando se coloca a situação de enfrentarmos o comportamento, o gesto, a ação de um delinquente, de um criminoso, de um bandido. Pela ação infeliz que ele se tornou responsável, ele inspira na gente o quê? Animosidade, hostilidade, ódio. É isso que naturalmente nós vamos sentir. E ela diz, qual é o desafio? Para nós desenvolver, nós devemos nos esforçar por desenvolver. É amá-lo na condição de um doente, necessitado de recuperação. Esta é a caridade. Os dias de hoje são dias realmente fascinantes, empolgantes. Lembrando que nós temos toda uma trajetória evolutiva para fazer. Trazemos conosco já o embrião da caridade, porque já fazemos alguma filantropia, assistência social, a benemerência. Amparamos aquele que vem buscar algum tipo de socorro.
mas ainda não é o suficiente. Tudo isso que nos acontece, nas quais nós estamos sendo submetidos nos dias atuais, é uma forma que Deus encontra, na sua bondade absoluta, na sua generosidade absoluta, é a forma que Ele encontra para que possamos duas coisas. Colocar em prática o que nós aprendemos no plano espiritual antes de virmos para cá e também de desenvolvermos uma qualidade que nós não temos. Como é que nós vamos desenvolver a caridade se nós não somos submetidos a essas dificuldades que a Joana nomeou aí do ingrato, daquele que nos ofendeu, daquele que de alguma forma nos magoou, dos delinquentes de todos os tipos? Como é que nós vamos desenvolver a caridade se nós não tivermos que defrontar com essa situação? Como é que será, fazendo uma projeção no futuro, que nós estaremos no plano espiritual, olhando o filminho e vendo diante de nós passarmos as oportunidades de desenvolver caridade, robustecer a nossa caridade, que já trazemos ela como embrião, fortalecê-la e ver ali que nós desprezamos, porque ficamos chateados com a ingratidão, ficamos chateados porque o ofensor falou alguma coisa injusta ao nosso respeito, porque os delinquentes, os criminosos, os bandidos agiram assim, daquela forma. Não devemos hostilizar, não devemos odiar. Sim, a indignação é natural, é muito natural nos sentirmos indignados, mas não passar a odiá-lo. Não desejar que isto ou aquilo suceda com ele. É muito interessante uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Elizabeth de França, ela diz assim: Deus, na sua infinita generosidade, permite que entre vós existam os criminosos, porque eles têm algo a vos ensinar. E o que será que eles teriam para nos ensinar? Eles têm a nos ensinar exatamente. Eles estão nos dando a oportunidade, nos ensejando, desenvolver valores, qualidades, virtudes que nós trazemos de maneira embrionária, mas nós ainda não a desenvolvemos completamente. Devemos abraçar a oportunidade, devemos refletir pelo menos a respeito disso, principalmente em torno daqueles que convivem conosco. De longe, são os que mais necessitam do desenvolvimento em nós, mesmo que de forma sacrificial, da caridade. Porque Jesus já disse, somente os justos, aqueles que trazem a caridade no coração, é que poderão herdar o reino dos céus, que já está preparado desde o começo dos tempos, aguardando o quê? O nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual, para podermos fazer frente a esse grande desafio das nossas vidas. Não devemos odiar as pessoas que, tendo poder, que tendo riqueza, qualquer que seja o atributo que eles têm, e que não estão agindo de conformidade com aquilo que nós consideramos correto, nós não devemos odiá-lo nem desejar o mal dele. Ao contrário, devemos aproveitar a oportunidade para nos esforçarmos em praticar a real e verdadeira caridade. Rogando a Deus que nos abençoe, rogando a Deus e a Jesus que nos auxilie no momento de colocarmos em prática tudo quanto eles estão nos possibilitando para desenvolver. Encerramos, então, a nossa reunião doutrinária pública virtual, fazendo, então, a nossa prece de gratidão a Deus, de gratidão a Jesus e aos benfeitores espirituais que de maneira incansável encontram-se ao nosso lado, nos amparando neste momento tão difícil da humanidade, que é uma prova
para colocarmos em prática ou para desenvolvermos as qualidades que ainda carecemos: paciência, humildade, misericórdia e caridade. Ajuda-nos, Jesus, a entendermos esses momentos tão difíceis como sendo oportunidades de crescimento. E que a vossa paz, que o vosso amparo e que a vossa proteção envolva todos nós neste momento, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês pela paciência de nos ouvir e que Deus siga nos amparando hoje e sempre. Um bom dia, um bom domingo para todos nós. Fiquem com Deus.